Nossa casa é nosso refúgio. É onde estão as pessoas que amamos, as coisas que gostamos e onde estamos por inteiro. Nossa casa é nosso refúgio. É onde estão as pessoas que amamos, as coisas que gostamos e onde estamos por inteiro. A nossa casa, ela é bem mais do que o lugar onde nós moramos. É um aconchego onde procuramos a paz. Muitas pessoas acreditam que precisam ter muito dinheiro para ter as suas casas lindamente decoradas. Ou então que precisam ser especialistas no assunto para decorar. Mas isso não é verdade. Porque o que você precisa de verdade é de conhecimento. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Bem-vindos ao fascinante mundo da decoração. Existe um poema de Heráclito, bem antigo, escrito ainda antes de Cristo, em que em algum momento desse poema ele diz na harmonia que as coisas encontram repouso. É uma frase deste poema enorme. Na harmonia que as coisas encontram repouso é exatamente chegar em casa e ter aquele prazer de abrir a porta e dizer: lar, doce lar. Aqui estou eu. Nós temos uma psicóloga que trabalha aqui na empresa há 10 anos, a Denise. Ela é formada em psicologia e administração. O papel dela aqui na empresa é me tornar uma gestora melhor, para ser melhor para os meus funcionários, melhor para o mercado. Então a gente trabalha isso direto. E lá no início, há 10 anos atrás, quando ela começou a trabalhar comigo, ela disse assim: Andréa, eu preciso agora que tu eleja um lugar, que seja o teu lugar, assim, que tu vá para lá no final de semana e tu escreva tudo o que tu quer para tua empresa, para o teu entorno, sobre questão de sustentabilidade, sobre deixar um mundo melhor. Eu quero que tu faça um relatório e nós vamos trabalhar por 10 anos nesse projeto. Pensa no lugar que tu vai para sentir paz, né? Brincando comigo, né? Poderia ter sido inúmeros lugares, porque a gente tem lugares incríveis aqui. Aí eu disse para ela: não, eu vou ficar em casa naquele final de semana e vou onde é o meu refúgio, onde eu vou poder me inspirar e eu quero escrever. E foi lá que eu elegi. Então, assim, ó, não tem nada melhor que o lar da gente, mas tem que cuidar desse lar. A nossa casa é o nosso refúgio. Tu passa um dia ruim no trabalho, alguma coisa tipo, tu só quer ir para casa. Se tu vem para casa e tu não tem a decoração, tu não tem aquela vontade de estar no teu refúgio, a casa acaba perdendo um pouco do sentido, bem dizer assim. Ela é só um local que tu vai para dormir. É um refúgio, sim, mas a gente tem que cuidar desse refúgio também. Eu ouço muitas pessoas, assim, os nossos amigos que frequentam a nossa casa, dizem assim: Jamília, eu chego aqui, eu sinto um acolhimento. Eu acho que lá, casa, tá ligado a esse acolhimento, né? Então, eu acho que aqui é meu porto seguro, é o lugar em que eu preciso me sentir bem. É um lugar que eu tenho a mania de falar, né, para as pessoas que seguem a gente lá na loja, enfim. A ideia sempre é fazer com que os olhos das pessoas sorriam quando eles veem esse ambiente, né? Que eles se sintam aconchegados, que aquele ambiente faça sentido, de uma forma, assim, de tocar o coração. Eu quero te fazer entender e perceber o quanto a decoração ela pode ser transformadora. Ela pode ser agente de transformação na tua vida, na vida da tua família. A decoração, ela vai muito além da estética. Na verdade, a estética é consequência. A decoração, ela trabalha para promover ambientes organizados, acolhedores, né? Através da decoração, a gente pode usar recursos que vão tratar de forma acústica os nossos ambientes. Ela pode promover conforto térmico, ela pode promover economia de energia, se tu souber usar a luz natural, se tu souber usar os materiais adequados na tua decoração.
Ao longo dos 26 anos, né, trabalhando com decoração, eu pude perceber a mudança na vida das pessoas, né, que se dispunham a investir em decorar as suas casas. Decoração transforma vidas. Então, resumindo, só o que a gente precisa é querer, buscar o conhecimento para viabilizar e para ter a casa dos seus sonhos. E eu estou aqui para te mostrar que tu pode, que é possível, que é para todo mundo. Qualquer pessoa com qualquer tamanho de casa pode trazer aconchego para o seu lar. Quando eu casei há 15 anos atrás, eu fui morar num apartamento de um quarto, sala, cozinha e banheiro. E as pessoas entravam nesse apartamento e diziam: nossa, eu me senti tão acolhido aqui, entende? Era um apartamento micro. Outra coisa que às vezes as pessoas, né, paralisam diante do fato de que acham que só se fizer uma grande reforma na sua casa, ela vai poder ficar bonita. Muito pelo contrário. Muitas vezes o que realmente importa não está no revestimento das paredes, não está no tipo de piso que essa casa tem. Na grande maioria das vezes, essa casca, ela é apenas uma casca. É o que a gente vai colocar como recheio que vai fazer a diferença. Então, muitas vezes as pessoas pensam que precisa... o meu piso não é um piso super moderno, um porcelanato fulano de tal, ou um piso de madeira. Nada disso importa. Às vezes aquele piso, ele vai estar tão em segundo plano, porque tudo que estará em cima dele vai ser coerente, vai estar bonito, harmonioso. Então o piso, ele é secundário. Faz parte do meu serviço, né? Eu faço a parte bruta da casa, eu entrego a casca. Sem a decoração, o que eu entregar nunca vai ser um lar. Então, a importância disso é tu muda todo o aspecto, tu muda completamente uma casa só com essa questão de decoração. Tu pega uma casca vazia e tu transforma num lar. A minha parte se encerra a partir do momento que eu entrego as chaves, e daí entra toda a questão da importância da decoração em transformar aquela casa num lar. Para a gente decorar de forma assertiva, o que a gente precisa? De muito dinheiro? Não. Nada tem a ver com dinheiro. Tem a ver com conhecimento. Tem a ver com saber quais materiais usar. Onde de fato vale a pena e é necessário fazer algum tipo de investimento. Uma casa bem decorada, ela pode ser grande, pequena, ela pode ser nova, velha. Pode ser uma casa alugada, emprestada, provisória. Nada tem a ver com eu preciso ter uma casa grande, nova e própria, porque só assim vale a pena eu investir em decorar minha casa. Gente, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com colocar o nosso olhar, com colocar a nossa atenção e cuidado, com base em conhecimento. Porque a gente pode comprar uma cortina e pagar muito caro por ela e colocar essa cortina em uma janela onde a posição solar, por exemplo, bate o sol da tarde, e essa cortina vai emanar tanto calor para dentro desse ambiente que vai ser impossível poder aproveitá-lo. E aí, tu fez um investimento, tu gastou o dinheiro, mas não surtiu efeito. Muito pelo contrário, surtiu um efeito contrário. Então, se a gente está embasado em conhecimento, sabendo aquilo que a gente está fazendo, nada nos segura e nada nos impede. Qualquer pessoa pode aprender a decorar a sua casa. Pode começar hoje, não saber nada sobre decoração. Mas eu vou te dizer, precisa gostar. Se tu gosta de decoração, se tu sonha e almeja com uma casa bonita, bem decorada, aconchegante, acolhedora, pronto, meio caminho andado. Aí é buscar o conhecimento, e conhecimento é o que a gente propõe trazer aqui, e arregaçar as mangas e partir para a decoração da tua casa, para a tão sonhada casa decorada. Em primeira instância, aprender a amar o seu lugar. Aprender a amar o que ela tem. Se é uma casa de madeira pequenininha, pintada de verde, que assim seja. Que esse verde seja o melhor verde que ela encontrar.
Se a casa for uma mansão de 3 andares, toda forrada de vidro, com luzes de cristal, que ela ame aquilo, que tudo que está lá dentro tenha significado para ela mesma, porque esse é o verdadeiro sentido do lar. O nosso lar é o nosso lugar. Se eu entendo que o lar é o lugar pra gente, é um lugar para onde a gente sempre pode voltar, a gente precisa querer voltar para esse lugar. E é sempre mais interessante voltar para um lugar bonito, onde a gente se sinta bem, que seja aconchegante, que acolhe, que inspira. Eu percebo assim, na minha relação com a minha casa mudou. Eu tenho vontade de curtir mais espaços da casa. Eu tenho vontade de cuidar desses espaços com mais carinho. Me percebo, não é gastando tempo, mas ocupando maior parte do meu tempo nos cuidados de detalhes. Porque para mim isso é o lar da gente. Aquilo que faz a gente se sentir bem, faz a gente gostar de estar ali. Eu sempre digo, quando a gente viaja e fica uns dias fora, nossa, a gente fala assim, é muito bom sair, mas é muito bom voltar para casa. Eu acho que o mínimo que você faz pela sua casa já te traz alegria e felicidade. Eu acho que um ambiente bem organizado, limpo, cheiroso, sabe? Bonito de se ver, e eu não tô falando de coisas caras, eu tô falando da simplicidade de uma garrafa com uma flor, né? De um lençol bem esticado. Eu acho que isso traz, sim, uma alegria para nossa vida. Pelo menos eu, Jamile, quando eu acordo de manhã, que eu olho para o ambiente ao meu redor, não só alegria, mas gratidão. Gratidão por aquilo que eu consigo ter, fazer. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de intenção. Porque nem sempre ter uma casa bonita, bem decorada, arrumada, tá ligada a dinheiro, né? Eu acho que quando a gente quer, e eu vejo muito a Cirlei falar sobre isso, e é o que eu falo desde sempre, eu acho que a decoração afetiva, que é a decoração que eu acredito, ela está muito mais ligada à sua intencionalidade em cuidar dessa casa, do que, de fato, a sua situação financeira de poder comprar algo caro e grande ou não. Então, é muito falso isso que tu tem que ter grana para fazer tudo lindo. É muito falso. Isso é fake news, tá? Precisa ter só vontade, tirar o vitimismo e o coitadismo da cabeça e mãos à obra, Ela, na verdade, a nossa casa, ela é a nossa verdadeira identidade. Então, não apenas como um refúgio, não apenas como um lugar de conforto, não apenas como um lugar de segurança, não apenas como um lugar em que a gente entra, abre a porta e diz, finalmente cheguei em casa. Eu acho que a casa, ela tem um símbolo muito forte na nossa história. É dentro de casa que a gente é quem a gente é, em todas as circunstâncias e em todos os aspectos. Então é tudo isso que fascina no mundo da decoração. Tu não precisa ser um especialista. Com conhecimento, tu pode unir as pessoas na tua casa. Pode transformar os teus ambientes e viver no lar que tu sempre sonhou, com muito mais alegria, com muito mais amor, aconchego e paz. A minha relação com decoração, a minha história com a decoração, ela se confunde um pouco até com a minha própria história. Eu costumo dizer que se eu tenho 50 anos, há 50 anos eu sou apaixonada por este mundo da decoração, né? Porque de fato ele é fascinante. Eu já nasci com isso dentro de mim, né? Eu lembro muito bem que estava sempre mexendo nos móveis do meu quarto. Lembro até uma vez que os meus pais foram almoçar na casa de um tio meu, numa cidade vizinha.
E eu devia ter ali uns 13 anos, enfim, porque eu já podia ficar sozinha em casa durante o dia. E nós tínhamos uma varanda nos fundos de casa, que era uma varanda que a gente usava muito. Ali tinha a churrasqueira, tinha o tanque e a máquina que minha mãe usava, tinha uma mesa para refeições, cadeiras. Era ali que a gente passava a maior parte do tempo, assim, tipo final de semana e tal. E o meu pai, ele sempre trabalhou com obra, né? Então, esse universo de casa, planta, né, do fazer, isso sempre fez parte da minha infância. Eu acompanhava meu pai nas obras, né? Quando era dia de pagamento, eu lembro que quando eu fiquei maiorzinha, era eu que preenchia os recibos de pagamento para os funcionários, né? Então, eu acompanhava meu pai pegando as plantas e sentado à noite fazendo orçamento, calculando. Então, todo esse mundo sempre me foi muito familiar desde pequena. E aí, o meu pai tinha um lugar lá na nossa casa onde ele guardava sobras de obra, né? Então, ele tinha sobras de tinta, ele tinha material de pintura, enfim, né? E eu lembro então que nesse domingo que os meus pais foram almoçar na casa do meu tio, eu fiquei em casa sozinha e, sei lá, fiquei entediada, não sei. E em algum momento eu olhei para a parede da varanda e ela era branca. E eu olhei para aquela parede e disse, mas isso aqui tá tão sem graça, vou pintar esse negócio aqui. E aí eu fui lá onde meu pai tinha um depósito de materiais dele e fiquei procurando tinta, pá, achei uma lata assim que tinha mais tinta. E eu abri, peguei um rolo, uma bandeja, um pincel e eu não tinha escada. Mas enfim, vou pintar. E a tinta era azul. Era um azul bique, era um azul forte. Não sei de onde tinha saído aquela tinta. Mas eu pintei antes azul do que branco, sem graça, né? Hoje eu mordo a língua, né? Antes branco do que qualquer outra cor. Mas enfim, eu quis pintar a nossa varanda de azul porque eu achei que ia ficar muito mais bonito. E aí lá fui eu pintar. Devo ter pintado mais o chão e a minha própria roupa do que as paredes. Mas fato é que eu pintei as paredes. Como eu não tinha escada, eu não conseguia ir até em cima, porque a parede tinha um pé direito mais alto. O telhado era assim inclinado. Não tinha escada. Eu pintei com o rolo até onde eu alcançava. Né? Procurei fazer o mais retinho possível e tal. Fiz isso. Só que o nosso tanque, por exemplo, era um tanque de concreto. Né? Então eu pintei a parede, eu pintei todo o tanque, churrasqueira, tudo. E quando os meus pais chegaram em casa à tardinha, eu tava muito feliz, né? Querendo mostrar pra eles o que eu havia feito. A minha mãe quase caiu dura quando ela viu que metade da parede na altura, né, da varanda branquinha dela estava azul bique. Tanque com tudo, pintei com tudo, gente. E realmente a gente tinha restos de tinta lá da pintura dessa casa que sobrou e tinha a área nos fundos enorme, assim, é verdade. Ela deu o toque especial dela. Mas enfim, eu devia ter uns 13 anos e eu quis transformar a nossa varanda. Eu quis dar mais vida para aquele ambiente. E eu lembro da minha infância inteira fazendo isso. Né? Arrastando móveis, pedindo para o meu pai mudar eu lembro que o meu quarto era em uma parte da nossa casa que era chalé, e quando meu pai fez uma ampliação, ele construiu em alvenaria, as paredes eram lisinhas. Eu queria morar no quarto de parede lisinha. E aí eu fiz então, né, toda essa movimentação, todo mundo em casa ajudou. Eu fiz a mudança. Eu lembro que eu tinha no meu quarto um hallzinho de entrada, pedi para minha mãe fazer uma cortina, enfim. Eu criava sem saber no meu quarto um closet. Eu criava sem saber no meu quarto um hall de entrada com tapete, mesinha, flor, espelho. Eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia que aquilo ali tinha um nome. Eu sabia que eu queria fazer aquele ambiente ficar mais bonito. A Cilei sempre foi muito intensa. Ela sempre gostou de mudar as coisas para lá e para cá, como ela faz até hoje, né? E eu me lembro que uma vez nós fizemos uma casa nova e ela tinha uns 8 aninhos e eu fui comprar um tapete com ela. E quando nós voltamos, ela estava muito empolgada com o tapete novo que ia entregar.
E aí eu disse, ai, será que o pai não vai dar bronca na gente por comprar um tapete caro? Não, mulher tem que ser mulher. 8 anos ela tinha, sabe? Incentivando decorar e agir. E essa é a Cirlei. Então, pintar parede, mudar um móvel, pintar um móvel, mudar o estilo do móvel, sempre foi o estilo dela. De fato, eu acho que a minha mãe é a grande agente disso tudo, né? Porque quando eu penso em lar, em casa, em cuidado, em acolhimento, eu só consigo lembrar dela. Porque até hoje, a minha mãe, ela é jovem, na verdade, né? Ela tem 68 anos. Mas até hoje, a casa dela, pra mim, é exemplo de uma casa cuidada com amor. E como foi que eu entrei pro mundo da decoração, né? Na verdade, eu não entrei. Eu fui conduzida, né? A vida foi me conduzindo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos. O meu primeiro emprego foi fazendo pacotes de presente na época do Natal em um supermercado grande aqui da nossa cidade. Depois disso, eu fui trabalhar no comércio. É interessante que a vida, ela foi me conduzindo para este mundo. Porque entre tantas lojas, né, loja de roupa, de calçado, de decoração, de móveis e tal, onde que eu fui trabalhar? Eu acabei indo trabalhar em bazares, né, em lojas que vendiam decoração para casa. Então a vida, ela foi me levando, eu não escolhi, né? Eu fui conduzida e eu sempre fui aceitando o que a vida vinha me trazendo. Eu me casei muito cedo e eu fui mãe muito cedo. Eu casei com 18 anos, com 19 anos eu tive meu primeiro filho, o Henrique. E no aniversário de 1 aninho dele, eu aluguei uma decoração numa casa de festas que tinha, mas eu não contratei a montagem da decoração, né? Pra, enfim, gastar menos e tal. E aí eu chamei uma amiga minha, que era muito boa em desenho, em decoração, ela tinha muito bom gosto. Eu chamei ela para me ajudar a montar. E aí ela foi. E aí no dia que a gente estava montando, a decoração que eu havia alugado era muito ruim, mas muito ruim mesmo. As peças estavam rasgadas, velhas, sujas, estragadas. E aí essa amiga virou para mim e falou, ó, no aniversário de 2 anos do Henrique, eu e tu vamos fazer a decoração da festa dele. Porque não dá alugar um negócio, troço assim, a gente tá tendo um trabalhão, não vai ficar bom. Fato é que no aniversário de 2 anos do Henrique, nós tínhamos uma empresa de decoração de festa infantil. A gente produzia as peças, a gente ia para os locais, montava a decoração, né? E teve um determinado momento que teve um cliente que, numa reunião ali de briefing e tal, ele pediu se a gente fazia a recreação. E a minha amiga, obviamente, não fazemos, mas né, eu acho que ela nem chegou a falar e eu já pulei na frente. A história de não deixar passar nada, né? De não dizer que não. Sim, a gente faz. Depois a minha amiga, você é louca, a gente não faz. Sim, a gente faz. A partir de agora a gente faz animação de festa infantil também. Bom, enfim, fui eu, comprei tecido, levei pra minha mãe costura. Mãe, preciso de uma roupa de palhaço. Uma roupa de palhaço. Comprei uma peruca, um nariz de palhaço, né, a maquiagem, enfim. Então a gente ia para as festas, decorava, enchia balão, muitas vezes no pulmão. Terminava a decoração da festa, eu ia para casa, me vestia de palhaço, fazia a recreação da festa inteira. E quando todos os convidados iam embora, então a minha sócia, a minha amiga chegava com o marido dela, meu ex-marido na época ajudava também, e a gente desmontava a festa. Eu sei que eu chegava em casa, tipo, moída, acabada, tipo 10, 11 horas da noite, mas a nossa empresa fazia recreação de festa infantil também, né? Depois disso, ao longo desse processo de montar as festas infantis, começou a nascer em mim um desejo de que aquilo que eu produzia não fosse tão descartável assim, tão efêmero, né? Que durasse mais tempo. Foi muito brotando mesmo, assim, do meu coração, a vontade de que aquilo que eu fazia durasse por mais tempo, que as pessoas
usufruíssem daquela arte, não só em 2, 3, 4, 5 horas, que é a duração de uma festa. Mal sabia eu que o que eu queria era já produzir ambientes para serem vividos. E quando eu digo que eu fui conduzida para esse mundo, de fato a vida foi me conduzindo. Trabalhar com festa infantil, ainda mais fazendo recreação, é muito cansativo, né? Então a gente trabalhou, eu acredito que por uns 5 anos nisso, e depois a gente decidiu largar, porque realmente era cansativo, a gente tinha família, filho pequeno e tal. E essa minha amiga, ela, enfim, trilhou outro caminho. E eu, de alguma forma, eu sempre gostei de restauro de móveis antigos, de garimpo. E aí, por algum motivo, eu acabei indo parar fazendo restauro de móveis. Pinturas especiais. Teve uma época que estava muito em alta a pintura especial, né? Era o esfumaçado, eram as texturas, o satinê, a pátina, o decapê, enfim. E eu com uma outra amiga, a gente tinha um ateliê e nós fazíamos pintura especial em móveis, em paredes, até em assoalho a gente chegou a fazer uma vez. E os clientes, né, eles chamavam para suas casas, tipo, eu tenho esse móvel, eu tenho essa mesa, eu tenho esse armário, o que tu sugere fazer? E a gente ia sugerindo, eu trocaria o puxador, trocaria o pé, muda a cor e tal. E foi aí que eu comecei a entrar na casa das pessoas e comecei a produzir coisas, né, que duravam, que era um móvel, que o cliente às vezes já tinha da vida inteira e que a gente acabava aplicando ali uma técnica e aquele móvel seguiria por muitos anos ainda naquela casa, né? E os clientes, eles vinham me, né, eu acho que eles percebiam e eles vinham me pedindo, tipo, e nessa sala aqui, tu acha que tu acha que eu boto, né? E eu comecei a perceber que eles gostavam do meu olhar, que as pessoas queriam a minha opinião sobre os seus ambientes, né? Assim, de fato, as minhas amigas sempre que iam montar casa, reformar casa, desde sempre me convidavam para ir junto. Silei, eu vou comprar um sofá, vem comigo, me ajuda a escolher. Então, assim, no meu círculo de amizades, isso era muito comum eu fazer. Ir com as amigas para comprar tapete, para comprar almofada e tal. E aí, acabou que eu me deparo com esse mundo da decoração de interiores, né? E entendo que isso era um mercado, né? Que havia uma formação profissional e que eu amava fazer aquilo, né? Então eu entrei. Primeiro eu me matriculei em um curso de decoração e desenho de interiores. Ele existe até hoje na cidade de Porto Alegre, a nossa capital. E os professores, eles vinham até Santa Cruz, montavam as turmas e eles vinham até a minha cidade, né, com essa turma montada e davam aula. Era um curso, é um curso que tem certificado, né? E eu me matriculei nesse curso e comecei a fazer esse curso. E aí eu tinha uma amiga, um casal de amigos, que eles compraram a tão sonhada cobertura deles. Eles compraram um apartamento, era um apartamento por andar no prédio deles. E a gente tinha uma convivência, né, assim, bastante íntima. E eu sabia que, né, o sonho deles, eles sempre falavam que era comprar a cobertura deles e decorar e bababá e tal. Enfim, quando esse casal de amigos, eles compraram essa cobertura, um dia eles me chamaram, na verdade eles foram na nossa casa, e ele levou o contrato assinado e uma chave simbólica, porque o prédio estava em obras ainda. E ele colocou na mesa, assim, lembro até hoje, o Dionísio e a Rejane, ele largou o contrato em cima da mesa e aquela chave simbólica que a imobiliária, a consultora tinha dado para eles, né? Em cima do contrato e empurrou para mim assim e disse, tá aqui, faz para nós. Eu nem sabia, faz o quê? Né? E eu abri, tinha a planta, o contrato, não, a gente acabou de comprar. Tipo, eles fecharam o contrato no sábado de manhã, no sábado de tarde eles foram levar para mim. A gente acabou de comprar a cobertura dos nossos sonhos e a gente quer que tu faça para nós. Eu falei, gente, como assim? Eu tô fazendo um curso, eu não sou profissional. Não importa, tu vai fazer pra gente, né? E a gente confia cegamente no que tu fizer, vai ser maravilhoso. E de fato eu fiz a cobertura deles. E como o prédio estava em obras,
eu tive muito contato com a construtora em si, né? Com o empresário que construía e vendia esses prédios, esses apartamentos, e ele era muito visionário. E ele gostou do meu trabalho. E ele começou a me levar para outros prédios onde ele estava construindo. E ele começou a ofertar para os clientes, comprava um apartamento do prédio dele e ganhava uma consultoria para escolher pisos, revestimentos, né, para fazer o projeto de gesso e detalhamento de lareira, de elementos construtivos assim, comigo. Né? Ele me pagava e ele dava isso de bônus para quem comprasse os apartamentos dele. E lá ia eu acompanhar todos os clientes dessa construtora nas lojas de revestimentos, né? Então escolhi as torneiras. E tem inclusive um prédio aqui na nossa cidade que ele tem 12 andares e que dos 12 andares eu fiz 10. Eu só não fiz 2 porque eram para investimento, né? Eram de investidor, então eles mantiveram o padrão da construtora e não investiram. Mas dos 12 eu fiz 10, eu atendi os 10 clientes daquele prédio. E obviamente que ao prestar a consultoria para escolher os revestimentos, os clientes gostavam do que eu oferecia e acabavam me contratando para fazer o projeto de interiores daqueles apartamentos. Todo o mobiliário eram apartamentos de alto padrão, né? Então assim, com salas grandes, cozinhas grandes, dependência de empregada, 3 suítes, sacada. Então, eu costumo dizer que se eu cravei uma bandeira no mundo da decoração e me apropriei de um espaço para dizer eu estou aqui, mercado, eu estou aqui, quem me conduziu para isso e fincou essa bandeira comigo foi esse empresário. O Barcé, ele até hoje ele constrói, hoje o filho dele é arquiteto, né? Mas ele quem literalmente, na verdade assim, os meus amigos, a Rejane e o Dionísio, abriram as portas desse mundo me ofertando o sonho deles, que era a cobertura deles, para que eu fizesse. E ao entrar nesse mundo, né, esse empresário me enxergou em mim o potencial, né, e abriu as portas e me deu de bandeja N clientes. E a partir de aí eu não parei mais. São 26 anos, agora em 2023, fecho 27 anos trabalhando com interiores. Devo isso a esse casal de amigos que me conduziu até esse empresário que enxergou em mim o potencial, né, para atender ele e a clientela seleta que ele tinha. Nesse processo todo, eu precisei buscar mais conhecimento. Então, eu procurava cursos de interiores, mas era muito difícil. Hoje em dia tem faculdade, né, de interiores, tem curso superior, na época não tinha. Então eu me matriculei no curso de arquitetura e urbanismo da universidade aqui da nossa cidade, da Unisc, e cursei 4 semestres. Mas de fato o que eu queria o meu foco era interiores, né? Não era o construtivo. Eu sempre digo, vem com uma casa inteirinha para mim e eu recheio ela inteirinha para ti, né? Criar espaços do zero, assim, nunca foi meu foco de interesse. Então eu cursei 4 semestres até que eu encontrei um curso de especialização na UX, na Universidade de Caxias do Sul, a 2 horas aqui da nossa cidade, que era um curso de arquitetura de interiores. E então eu fiz o vestibular, passei e fiz esse curso, né? Tive contato com grandes nomes da área de arquitetura de interiores e amei cada momento desse caminhar. Então, a Cirlei sempre teve o dom, a procura por inspirações, a decoração sempre foi parte da vida dela, né? Uma parte muito importante. Isso é uma das coisas que eu tenho lembrança, que toda vez que a gente
mudava para uma casa nova, tinha toda uma decoração nova, e essa decoração quase nunca ficava muito tempo, porque sempre queria mudar e fazer melhor. Isso sempre foi parte do nosso dia a dia. E muitas pessoas me perguntam, né, como foi que eu vim parar que eu vim parar nas redes sociais, né? Em que momento da minha vida profissional eu decidi, né, trazer o meu trabalho para as redes, né? Mais uma vez, a vida me conduzindo, né? Eu não decidi trazer o meu trabalho para as redes, né? Eu estou no meu segundo casamento e nós temos uma filha, Antônia, de 8 anos. O meu marido, ele não tinha filhos e o sonho dele era ser pai. E eu não me vi no direito, embora já tivesse, né, 2 filhos adolescentes, eu não me vi no direito de impedir que ele vivesse esse sonho, né? Afinal, nós estávamos em um relacionamento adulto, estável, né, bem resolvido, por que não, né? Então, eu me aventurei, se é que dá pra... É uma aventura. E depois de ter 2 filhos adolescentes, né, resolvi tentar a maternidade, né, para poder... Claro que eu queria também, né, mas eu quis muito em função de que ele queria. E aí, vivo hoje a experiência da maternidade, né, fui mãe aos 40 anos, engravidei aos 40 anos, né, vivo essa experiência incrível com a Antônia, que é a nossa mascotinha, né, mascote da família, mascote da Fiorella. Mesmo, né, depois que ela nasceu, continuei trabalhando, eu sou viciada em trabalho, né, eu sou uma workaholic em tratamento, né, porque a gente não pode dizer que está, né, acho que a gente não pode dizer que está curado desse tipo de vício, mas sim, eu era viciada em trabalho e continuei mesmo depois que ela nasceu. E acabou que ela manifestou algumas demandas, né, que precisavam que eu estivesse um pouco mais próxima dela. Eu diminuí drasticamente meu ritmo de trabalho, mas continuei trabalhando. Ela tinha uns 2 aninhos mais ou menos na época. Reduzi bastante meu ritmo de trabalho, terminei uma sociedade, passei a trabalhar sozinha, mas ainda assim a profissional que nos acompanhava, ela disse exatamente assim para mim: Cirlei, Antônia precisa de ti, ou tu para e te dedica exclusivamente a ela. Bom, então tá, né? É isso que precisa ser feito, é isso que eu vou fazer. Foi o que de fato eu fiz. Foi fácil? Nem um pouco. Foi muito sofrido, porque de fato eu sempre fui muito, muito, muito realizada fazendo o meu trabalho, né? É uma paixão, isso nasceu comigo, né? E foi muito duro. Eu chorava muito, mas eu sabia que eu precisava estar com ela. Paralelo a isso, a minha filha do meio, a Bianca, ela sempre dizia, a Bianca é formada em publicidade, sempre foi muito ligada às redes sociais e tal, e ela sempre me dizia: mãe, tu precisa ter um Instagram, o mundo precisa te conhecer, as pessoas precisam conhecer o teu trabalho. Fato é que ela já havia feito uma conta para mim no Instagram alguns anos atrás, antes de eu vir para cá de fato, né? Ela já havia criado uma conta para mim e de vez em quando ela mesma postava alguma coisa. Mas o Instagram era uma terra totalmente desconhecida e assim, eu não via relevância em estar ali. Felizmente, né, o Instagram existia. Porque quando então eu precisei, com muita dor, abrir mão do meu trabalho
e passar a estar 100% aqui cuidando da minha filha que precisava de mim, foi o Instagram que me salvou. E aí, à base de muita terapia, né, gente? A minha terapeuta teve muito trabalho em me ajudar a entender que meu momento era estar aqui e não lá fora trabalhando, né? E aí teve uma frase que ela me disse um dia que aí eu entendi. Sabe por que é tão difícil para ti estar em casa e largar mão do teu trabalho? Porque no teu trabalho, tu domina e comanda tudo. E nada sai fora daquilo que tu programou. E agora, vivendo esse processo com a tua filha, nada sai como programado. Tu não tem controle sobre tudo. Então, de fato, por isso que é tão doloroso para ti. Aí eu consegui internalizar que o que me doía muito era o fato de realmente não estar lá controlando tudo que eu controlava e estar aqui submissa àquilo que a vida estava ordenando que a gente vivesse, né? Mas aí, o fato de ter um Instagram foi para mim uma salvação. Porque eu precisava, né? Porque ficava eu e a Antônia aqui sozinha. Meu marido, né, tinha um trabalho CLT e tal, e a gente tem um ajudante, mas enfim, de fato éramos eu e ela. Aqui, a gente mora longe, não tem vizinho e tal. Eu precisava continuar vivendo decoração, né? Eu precisava continuar falando sobre. Eu precisava que a decoração continuasse fazendo parte do meu dia a dia, senão de fato eu não teria sobrevivido. E aí foi no Instagram que eu pensei, é aqui que eu vou falar. E aí eu comecei muito timidamente mostrar alguns cantinhos, algumas soluções, né? Eu lembro que os primeiros stories, Jesus amado, né? Nunca vou fazer um stories me mostrando, falando, imagina, nossa, tô tímida. Mas de fato, foi estando no Instagram que eu continuei me sentindo viva, que eu continuei vivendo a decoração. E eu vou te dizer que a Cirlei foi muito importante para mim nisso. Eu sou arquiteta, trabalho com arquitetura de interiores, tenho 30 anos de mercado, sou expositora de casa cor e eu conheci a Cirlei de um jeito assim muito interessante. Uma cliente minha olhou o guarda-roupa que ela havia pintado casualmente de verde. Hoje eu elegi o verde para falar só de verde. Ela casualmente havia pintado de verde e eu tinha dito para aquela cliente, uma semana antes eu tinha dito para ela, mas por que tem que ser branco? Por que não pode ser cor-de-rosa, azul, qualquer outra cor que tu tenha mais sintonia? E ela seguia a Cirlei e me mandou o perfil. E aí foi aí que eu comecei a segui-la e foi aí que eu comecei a perceber a maneira como ela conduz, a maneira como ela incita as pessoas a fazerem o que elas estão com vontade de fazer. Independente se é bonito, se é maravilhoso, se está na moda, se não está na moda. E eu acho que isso que é o âmago dessa questão. Acho que a parte interessante é as pessoas procurarem por esse tipo de coisa. O que conversa comigo? O que me diz? O que tem relação comigo? O que conversa com a minha personalidade? De que maneira que a minha casa vai dizer de mim quando as pessoas entrarem dentro dela? E isso se tornou a minha tábua de salvação. Era onde eu podia ter aquele escape. Então, quando eu digo que o Instagram me salvou, é porque de fato ele me salvou. E quando eu recebo muitas vezes, né, no Insta, mensagem de gente dizendo que eu a salvei de alguma situação, né, mostrando o meu olhar sobre a decoração, eu sempre digo, eu fui salva por isso daqui, né? Então é quase que um dever meu estar aqui retribuindo, né? E hoje eu entendo que o meu papel no mundo é esse, é levar para as pessoas o meu conhecimento sobre esse assunto, sobre decoração, é levar para as pessoas a importância de se viver bem em uma casa, não importa como é essa casa. E eu entendo que o meu propósito de vida é transmitir para as pessoas que cruzarem o meu caminho a importância da decoração na vida das pessoas. E quando eu digo que a decoração é curativa, ela é, porque de fato
Eu me agarrei nesse mundo da decoração quando eu não pude mais exercer a minha profissão, não pude mais ser decoradora e precisei ser mãe em tempo integral. Então, quando eu digo que a decoração ela salva vidas, ela salva. É com conhecimento de causa que eu digo isso. Então, é por conta disso que eu sinto essa necessidade frenética de atingir as pessoas com essa mensagem, de fazer as pessoas perceberem o quanto a decoração ela transforma vidas. E transforma a vida não do indivíduo só que pratica aquela decoração, transforma a vida de uma família inteira e impacta nos amigos dessa família, né? Nas pessoas que convivem com essa família, que visitam essa casa, né? De fato, a decoração, ela é a minha vida. E de fato eu entendi que a minha missão neste mundo é transmitir para quem cruzar o meu caminho a importância da decoração na vida de cada uma das pessoas. Quem tem a sua casa decorada, organizada, é uma pessoa mais feliz, porque nós estávamos falando, é um lar, é um refúgio. Então, se tu tiver esse teu espaço organizado, esse teu espaço decorado, tu vai te sentir muito melhor dentro de casa também. E eu sei que eu, por muitas vezes, às vezes chego em casa, a casa está bagunçada, não está decorada, tu sente que falta alguma coisa. Então, eu acho que sim, se tu tem esse espaço organizado, decorado, ajeitado, tu te encontra um pouco mais fácil nas coisas da vida, tu sente uma leveza maior, eu acho. Principalmente é isso. Tu entrar no teu ambiente de tranquilidade, tá tudo certinho, eu acho que tu sente uma leveza e te proporciona seguir uma vida mais leve. Eu acho que ter uma casa decorada, ter uma casa bem arrumada, ter uma casa que tenha a nossa identidade, ela faz com que nós nos sintamos mais animados em relação à vida, que nós sintamos com muito mais gana de fazer as coisas, com muito mais garra para fazer as coisas, porque ninguém merece entrar em casa e encontrar bagunça, ninguém merece. A nossa casa é muito mais do que apenas um ambiente. Amor, carinho e atenção. Isso não pode faltar numa casa, num lar, né? Eu repito a frase que eu trouxe lá da casa da minha avó, que meu avô dizia pra gente, que faz todo sentido pra mim quando eu penso no meu lar. Meu lar, meu pequeno céu. Tranquilidade, família e amor. Segurança, aconchego e harmonia. Acolhimento, conforto e felicidade. Acolhimento, inspiração e amor. Todo mundo pode decorar, sendo especialista ou não, tendo uma casa grande ou não. Todo mundo pode. Eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. Às vezes as pessoas me falam, mas Cirlei, eu não tenho bom gosto. Tenho muita insegurança para decorar. Gente, eu quero te dizer que o bom gosto, ele é treinável e eu vou te mostrar como, né? E que toda insegurança que tu tiver, tu vai perder imediatamente. Tu só precisa querer e buscar o conhecimento para ter autonomia e transformar o teu lar com confiança. E de fato, tornar a tua casa na casa que tu sempre sonhou. Muito mais aconchegante, muito mais bonita, muito mais elegante. Tu mesmo criando as tuas composições e sabendo de fato onde colocar cada coisa na tua casa e sabendo de fato escolher o que é importante ter dentro de um ambiente. A Cira, ela é muito necessária nesse contexto, sabe? Eu acho que ela se posicionou nas redes sociais de uma forma muito bacana, muito generosa. Eu, como aluno dela, né, aluna de um dos cursos dela, é óbvio que ali dentro do curso você tem informações muito mais esmiuçadas, mas, cara, é incrível aquilo que ela simplesmente compartilha. Que antes do curso eu não entendia a questão do estilo, por exemplo, né? Eu acho que nesse tempo, assim, de uns anos para cá, a Aline Pessoa mudou também, então o olhar muda, o estilo muda, né? Eu acho que eu não tinha essa compreensão
do todo, assim, de como uma coisa se assemelha à outra, né? Então, assim, quando eu penso, por exemplo, antes do curso, eu penso numa Aline que buscava as coisas que achava bonito. Mas daí acontecia o que a Cirlei costuma falar, né? Que às vezes uma coisa não casa com a outra e daqui a pouco aquilo ali não faz mais sentido e eu não entendia por que estava ali. E aquela peça que estava ali parecia que o único lugar que ela podia ficar era ali, eu não conseguia transitar essas coisas pela casa. Me percebia muitas vezes assim, eu não gosto disso, não gosto mais disso. Então, assim, mesmo antes do curso, quando a gente trocou de casa, eu já não queria mais a minha mesa de centro, não queria mais a minha mesa de jantar. Assim, tinha muita coisa que eu já não gostava mais. Me pegava volta e meia, assim, olhando para algumas coisas que eu tinha comprado e pensando, quando foi que isso me chamou a atenção? Eu sempre achei que eu fosse rústica. E daí eu descobri, por causa da Cirlei, que, na verdade, o meu estilo é outro, né? Que eu não sou rústica. E aí eu falei, caramba, eu sou cottage, olha que loucura. E já comprei pra minha casa um monte de coisa errada, só porque achava bonito. Então eu acho que o conhecimento, principalmente na hora de você comprar, adquirir algo para sua casa, é importante. Eu vou te contar que a minha última aquisição, muito equivocada antes de eu descobrir o meu estilo, foi a cabeceira da minha cama. Comprei uma cabeceira hiper cara, enfim, uma qualidade excelente, mas que quando eu botei lá eu fiquei frustrada, porque não conseguiu conversar com o restante do ambiente e nem me trouxe a resposta que eu esperava. E daí eu descobri que por conta, né, da minha ignorância, da minha falta de conhecimento, do estilo que eu gosto, eu fiz uma compra equivocada. Eu podia ter gasto, de repente, a metade do valor numa compra mais certeira. Então, eu acho que o conhecimento te ajuda a você economizar tempo e grana. E aí, tu deve estar te perguntando, né? Como é que eu vou conseguir transformar o meu lar, né? Como eu vou decorar? E olha, primeiro passo, sem dúvida, é tu participar do Lar Doce Lar. Nesse evento, eu vou te ensinar a decorar a tua casa e a transformar o teu lar num espaço lindo, elegante, aconchegante, sem precisar gastar horrores de dinheiro. Lá, a gente vai falar sobre estilos, sobre ambientes, eu vou falar sobre iluminação, sobre revestimentos, eu vou te ensinar a como definir, como entender qual é o teu estilo de decoração. Olha que incrível isso, gente! Eu vou te ensinar os principais pilares, o que de fato importa para decorar a tua casa, sem rodeios, sem encheção de linguiça, de fato, de forma pontual, o que tu precisa para decorar a tua casa, como se fosse um especialista. É um conteúdo muito especial e super prático que eu preparei com muito carinho para dividir com vocês. Então, amanhã é a nossa primeira aula. Eu te espero amanhã na nossa aula 1. Não perde. Até amanhã!